Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o 3G. Pessoal, eu falei no último vídeo que eu ia falar como que eu voltei da viagem, finalizei, né, na realidade, a viagem de 800 km saindo de São Paulo, indo até o Portal da Graciosa e descendo a Estrada da Graciosa. Foi uma viagem de aproximadamente 800 km, eu fiz um bate-volta. E sinceramente, gente, eu fui e voltei. A viagem foi um pouco cansativa. No entanto, a X-Max 300 me surpreendeu. Por quê? É a primeira viagem assim, bem longa que eu faço ela, ainda mais bate e volta, né? Para quem não conhece, Morretes fica... Estrada da Graciosa fica no Paraná. E eu saí aqui de São Paulo. Então, querendo ou não, é uma viagem... É uma viagem bem... É uma viagem um pouco cansativa, né? Não é uma viagem... Mas a X-Max, ela me surpreendeu, por quê? Porque para uma moto de baixa cilindrada, de média cilindrada, o desempenho que ela foi na estrada, tinha vezes que eu ia 100, 110, 130. Houve vezes que eu consegui dar 140, 145. Só que aí não foi muitas vezes que eu fiz isso, que eu não queria forçar a X-Max. Então ela me surpreendeu realmente, porque... E você analisando assim, é uma moto que ela é muito boa para quem quer ter uma moto só. Vamos supor, você tem a opção de ter duas motos. Você tem uma 300 e ou você tem uma 160, uma scooter, e você pode ter uma 600. Igual eu tinha, né? Eu tinha uma N-Max 160 e tinha uma Intercept 650. A custo-benefício, querendo ou não, tem... você tendo duas motos, tem IPVA que você paga, né? Tem dois IPVA, tem dois seguros, tem duas manutenções. Então, por uma maneira estratégica para você economizar, é até viável você ter uma moto de média cilindrada aonde você possa rodar com ela durante a semana. Uma opção estratégica para você economizar. Porque eu tava pensando, porque eu falei, será que eu pego outra moto? E aí depois dessa viagem, eu percebi, eu falei, cara, eu não vou pegar outra moto. Se eu fosse pegar uma moto, ia pegar uma moto de a cilindrada muito mais alta, né? Inclusive é uma moto que eu tô namorando aí, mas por enquanto não dá para pegar, mas tá no projeto aí. Então eu fiquei muito animado, porque primeira coisa que eu fiquei animado, como eu tô fazendo um teste, que eu quero fazer uma viagem bem longa, eu percebi que eu consigo viajar grandes distâncias com a X-Max 300, porque esse motor dela, ela deu mais torque de arrancada, significativamente muito melhor do que a outra, do que a 250, e o final e a retomada também é muito boa. Então eu sinceramente, eu curti bastante a moto, curti bastante, e eu não vou, pelo menos por agora, eu não vou trocar a moto, vou ficar com ela, porque me surpreendeu. Eu voltei cansado, gente, mas não voltei assim, voltei muito cansado. Eu não voltei cansado, né, porque é uma viagem longa. Mas o cansaço maior foi porque eu peguei aí uns 100 km de muita chuva. Eu já tinha previsto, no entanto, eu já tinha visto na previsão do tempo que chegando lá tinha a possibilidade de chuva, tinha 60% de possibilidade. Então, inclusive, eu levei até uma capa mais forte, né? Uma capa aquela alba, bem grossa. Eu não levei nenhuma fininha que eu tenho, porque eu falei, se eu pegar a chuva, e foi o que me salvou, que eu peguei uma chuva.
Então cansa muito você pilotar, né? Como eu falei no vídeo anterior, você pilotar na chuva, o cansaço dobra. Parece que você tá rodando um dobro de quilometragem. Mas foi bem, eu cheguei cansado, mas nada que falou, nossa, eu cheguei destruído. Não. Então eu já percebi que eu preciso ficar fazendo mais viagens assim, com a distância um pouco maior, para que eu consiga ir me habituando e voltando à resistência que eu tinha quando eu andava bastante, né? E eu tava acostumado a andar 1000 km assim, mas só que também a moto, quando você tá com uma coisa, gente, é você andar. Por isso que eu falei no vídeo anterior, não é uma viagem aconselhável, porque você tá de média cilindrada. Mas isso é a minha humilde opinião. De médias, quando você tá de 1.600, 1000 cilindrada, cara, você acelera, a moto responde, então a viagem ela fica mais confortável. Você consegue, por causa da estabilidade da moto, tudo isso, né? Agora uma moto de média cilindrada, ela não tem um motor muito forte, a estabilidade dela não é tão boa quanto uma 600, uma 1000. Então, eu acho que uma viagem dessa é bom você... É por isso que eu falo, a minha sugestão é que se você vai fazer uma via... eu peguei uma moto média cilindrada. Comece a fazer viagens de 200 km num dia, e depois você vai aumentando 300, para você ir se habituando e pegando resistência. Porque se você pega a sua moto, eu já fiz isso, e eu fiz isso com uma 600. Viajei tipo 900 km, quase 1000. Viajei e senti muita dificuldade, porque eu não estava acostumado. Então, você vê, era uma 600, imagine você com uma moto de média cilindrada. Mas essa é a minha humilde opinião, beleza? Que esse negócio de quilometragem, de revisão é complicado, né? Porque a X-Max, eu não estou rodando com ela hoje, por quê? Porque se eu rodar muito, vai passar da quilometragem e aí eu não vou perder a garantia. Então, por isso que eu não estou andando com a X-Max. E aí eu podia estar... Eu fiquei falando, sabe uma coisa? Vou ficar rodando com o Fusca. E esse negócio de manter a moto na garantia, o que vocês acham? O que eu sempre faço? Quando eu compro uma moto nova, algo do tipo, eu sempre deixo as primeiras revisões, aí eu faço até uns 10 mil, eu faço as revisões na concessionária, as revisões. Porque se apresentar algum problema, tá na garantia. Mas depois de uns 10, 15 mil, aí eu já faço por conta. E venhamos e convenhamos, gente, a gente sabe que talvez eu não possa generalizar, mas a gente sabe que a maioria das concessionárias, elas vão lá, troca óleo, come um absurdo e troca uma arruela. Ah, não, é feito uma revisão pra ver que a moto tá. Nunca vi isso. Em todas as motos que eu já tive, sempre as revisões, você vai lá, coloca, paga um absurdo, aí você faz para manter a garantia. Mas, sinceramente, compensar, acaba não compensando. Pessoal, não sei vocês, mas eu não deixo o Fusca na rua. Eu deixo moto, Fusca, carro, eu não deixo na rua.
E eu sempre paro em estacionamento. Obrigado. Só vou fazer um treino agora selvagem. Selvagem é só maneira de falar, porque ultimamente eu não tô treinando é nada, viu? Tô indo pra academia pra dizer que eu não estou treinando, eu tô indo. Mas não for todo dia, devido à correria. Eu vou tomar o meu pré-treino aqui. Vou gravar um pedacinho do meu treino pra vocês. Eu vou tentar, na realidade, porque eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha de gravar e o pessoal fica olhando pra mim, né? É engraçado que às vezes eu tô gravando vídeo e aí eu tô gravando vídeo e aí passa um pessoal e fica olhando pra mim, porque tá vendo do carro falando sozinho. Então aí eu no começo eu ficava meio sem graça, sabe? Ficava, vixe, o pessoal tá olhando pra mim, às vezes eu parava até de falar. Mas depois eu peguei e falei, sabe uma coisa? Tô nem aí hoje eu falo, o pessoal fica olhando, eu fico com vergonha ainda, né? O pessoal olha pra mim e fica olhando. Ai, acho que esse cara é meio doido. Mas eu já tô mais acostumado. Mas uma coisa que eu aprendi é que nunca deixe de fazer nada pensando no que as pessoas vão achar de você. Isso às vezes, um exemplo, às vezes você tem dificuldade de falar, eu quero fazer vídeo pro YouTube, eu quero gravar. Porque, sinceramente, eu tô aprendendo a fazer esses vídeos ainda. E eu não tenho experiência. Então eu tô aprendendo, pra mim é tudo muito novo. Eu tô aprendendo a editar vídeo, por isso que os meus vídeos estão meio ruizinhos, né? Mas vai melhorar. E às vezes você tem um baita de um conteúdo a agregar na vida das pessoas. E às vezes você fica preocupado, sabe o que as pessoas vão achar de mim? Não pensa assim não, não pensa assim não, porque a realidade é uma só. As pessoas as pessoas vão te amar, vão te odiar, sem medo de conhecer, entendeu? Sem ao menos de conhecer, elas vão querer te julgar. Então não se apegue a isso. Então você tem vontade de gravar seu vídeo, tal, fazer suas coisas, faça. Quiser colocar até aí nos comentários, 3G, o que eu faço? Alguma sugestão que eu possa dar, coloca aí nos comentários que a gente troca ideia referente a isso, né? Meio para você perder o medo, para você saber qual caminho você tomar, né? Na minha humilde opinião, não sou nenhum expert, mas daqui um pouco eu já vou estar sabendo melhor. Já a gente volta.